primeiro turno das eleições ficou para trás. Agora nós já conhecemos os nomes dos vereadores que vão ocupar o plenário da Câmara a partir do ano que vem. Vão ser 21 parlamentares escolhidos por nós, eleitores. O dia 1º de janeiro marca o início de um novo mandato. Essa é a data da posse dos vereadores eleitos e também do prefeito e vice-prefeito. São eles que vão liderar os trabalhos dos poderes executivo, legislativo nos próximos 4 anos. E para entender um pouco mais de como as coisas acontecem a partir de agora, o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Limão. Muito obrigado, é uma alegria sempre estar aqui. Esse momento pós-eleição é tão importante quanto o processo eleitoral e por isso que é tão fundamental esses esclarecimentos. Perfeito. Limão, minha primeira dúvida é a seguinte: nós já tivemos o primeiro turno, temos os nomes dos vereadores, mas aqueles que já estão cumprindo o mandato seguem até 31 de dezembro normalmente, né? Isso, agora, após a proclamação dos resultados eleitos, a segunda fase chama-se diplomação. É um ato de entrega do diploma que a Justiça Eleitoral faz para quem foi eleito. É muito parecido com uma colação de grau de uma faculdade, né? A diplomação ela deve ocorrer até o dia 19 de dezembro, obrigatoriamente por lei, e após isso tem a posse no cargo, ocorrida no dia 1º de janeiro. E esse último momento do ano, após a eleição, ainda tem uma coisa muito importante. Para aqueles que ganharam a eleição para os cargos executivos, o trabalho não começa 1º de janeiro de 2025, começa já após a eleição, porque nós temos uma coisa muito fundamental que se chama equipe de transição. Para que não haja interrupção do serviço público, a partir do dia 1º de janeiro, né, o novo prefeito ou a nova prefeita que assumir esse cargo, ele já começa a trabalhar antes para que ele tenha plena ciência de qual é a condição da máquina administrativa que ele vai assumir a partir de então. Por isso que também é estipulado por lei a instituição da equipe de transição, em que o eleito recebe as informações do atual mandatário de como que é a situação da prefeitura. Perfeito. E nós temos, você sabe, né, nós temos a participação da população de São José, então vamos conferir a primeira dúvida dos joseenses, trazidas aqui para o Cidadania em Pauta. Meu nome é Cleusa, eu sou do Parque Industrial. A minha pergunta é: o que os candidatos fazem após serem eleitos? Olha, primeiro comemora, né? Sem dúvida. Com muita justeza, né? Porque não é fácil ser eleito, conquistar um mandato eletivo, e após isso é o momento de programar os primeiros atos do mandato, né? Os eleitos, eles vêm com uma energia muito forte, e esperamos que seja assim também os próximos, né? E quem já está com o mandato e eventualmente é reeleito, ele simplesmente dá uma continuidade num trabalho que foi consagrado pelas urnas, pelos seus eleitores. E para um vereador reeleito que continua aqui na Câmara, muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. A equipe continua a mesma, a estrutura continua a mesma, somente se for uma vontade pessoal dele de alterar alguma composição em relação à equipe de trabalho, mas não muda absolutamente nada. Os primeiros meses também podem ser um período entendido como de uma readaptação, se tratando de novos nomes, né, no caso em que novos nomes passam a ocupar as cadeiras, até para o funcionamento dos trabalhos como um todo, né, Limão? O primeiro momento, primeiros 100 dias, principalmente, né, que a gente chama de fase de lua de mel, né, porque todos que chegam aí ao poder político máximo do Estado, estão cheios de expectativas, cheios de vontade de inovar, de fazer coisas legais, mas aí a realidade do dia a dia também começa a bater. Então, no começo pode ser que haja uma harmonia muito grande e depois as disputas começam e aí volta o que é o dia a dia da política, que é disputa, né, fiscalização e os atos sequenciais aí da relação entre executivo e legislativo. Mas os 100 dias, ele é muito importante e por isso que, com frequência, o marco de 100 dias de governo é uma referência muito grande para a gente saber
qualquer dessas pessoas que foram eleitas, tanto do prefeito como dos vereadores. Até porque, se tratando de, por exemplo, no caso prefeitura, tem a equipe de secretários, né? Quantas secretarias, tudo isso acaba de alguma forma entrando nessa conta desse tempo, né? Sim, e por isso que é tão fundamental a equipe de transição. Isso é uma evolução muito grande do Brasil, né? Já que é determinada por lei. Há municípios que têm uma lei municipal que trata da equipe de transição, as que não têm, elas podem usar como referência a lei federal, que obrigatoriamente determina que haja e obriga também a quem está no poder e irá sair a abrir completamente as informações, para que quem possa assumir futuramente já tenha ciência do que precisa ser feito, porque o dia 1º de janeiro ele já precisa ter muito trabalho, já tem muito trabalho. Tem muito serviço de coleta de lixo, serviço de posto de saúde, não pode haver nenhum tipo de interrupção do serviço público. Então, no 1º de janeiro, as coisas já têm que começar a acontecer como se nada tivesse modificado em termos de mandatário, né? Perfeito. Vamos conferir mais uma dúvida do pessoal nas ruas, Júlia? Vamos lá? Meu nome é Wallace, eu sou do Vila Maria e eu gostaria de saber qual é a estrutura que o vereador tem quando ele ganha as eleições. Em relação à estrutura de vereadores, isso varia de cidade para cidade. Aqui em São José dos Campos, salvo engano, são 5 assessores por cada gabinete, e aí tem celular, tem o carro, tem a parte de material administrativo, material de escritório, e tem cidades, por exemplo, Tremembé, que tem apenas um assessor. Então varia muito de cidade para cidade, porque o que custeia a Câmara Municipal é uma porcentagem do orçamento do município, né? E, assim, é importante também essa discussão, que é bom que se haja uma estrutura para o Poder Legislativo, porque um parlamentar muito atuante, ele tem realmente trabalho e ele precisa dessa estrutura para ele poder desenvolver o seu serviço, para desenvolver a função para a qual foi eleita, que são relevantíssimas. A exemplo da fiscalização do Poder Executivo e da discussão e aprovação de leis. Para um parlamentar fiscalizar o Executivo, ele precisa ter um carro para fazer uma diligência, ele precisa ter um celular para ligar para um assessor, ligar para alguma autoridade, para colher informações, precisa ter material de escritório para fazer ofício, precisa ter condições de fazer uma audiência pública. Então, um parlamentar atuante, ele precisa sim de uma estrutura. O que não dá para a gente fazer uma régua com um parlamentar que não seja atuante. Esse parlamentar não precisa, mas não é por causa dele que nós devemos deixar o atuante sem a estrutura, porque o papel do Poder Legislativo ele é muito fundamental dentro da estrutura de harmonização entre os poderes. E depois da posse, quais os principais desafios que os candidatos eleitos vão enfrentar nesse começo aí do mandato? Um dos principais eu acho que é deixar sua marca, né? Primeiro cumprir aquilo que foi prometido durante a campanha e concretizar o que foi prometido e depois deixar sua marca aí na política local. Até porque, né, Limão, cada vereador, os eleitores, né, escolheram os seus candidatos a partir das propostas apresentadas e esperam o resultado daquelas propostas apresentadas, né? Então, cada um acaba caminhando numa direção diferente, se é que a gente pode colocar assim, né? Sim, e aqui no Brasil não existe o que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, chama recall político. É a possibilidade de, no meio do mandato, esse mandato ser interrompido pelo voto popular. Aqui no Brasil não existe essa opção. A única maneira de interromper o mandato de um executivo é por meio de um impeachment. Nos Estados Unidos pode ser feito através de uma votação. Então, se o prefeito, por exemplo, prometeu na eleição e não cumpriu, não há nada que possa ser feito. Felizmente, nós temos que aguardar os 4 anos do mandato e não dar uma outra oportunidade para ele, né? Por isso que é importante ter um filtro muito grande nesse momento, tentar captar a maior sinceridade possível e a maior viabilidade dentro das promessas que são feitas no período eleitoral. Limão, se tratando de um período em que nós já conhecemos os nomes dos vereadores, mas ainda temos o segundo turno pela frente. Que diferença isso pode fazer, né? Os vereadores já eleitos, de alguma forma, têm um impacto na decisão do segundo turno?
Não, em relação aos vereadores eleitos, não muda absolutamente nada. O segundo turno diz respeito somente aos candidatos à prefeitura, e aí vão para o segundo turno aqueles que tiveram os 2 primeiros colocados, né? Os que tiveram mais votos dentre os primeiros, e se no primeiro turno o candidato tiver 50% e mais um dos votos válidos, aí ele já é eleito logo no primeiro turno. Mas em relação aos vereadores não muda nada. O segundo turno é somente para os candidatos a prefeito. Perfeito, Limão. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Cidadania em Pauta. Eu agradeço, permaneço sempre à disposição. Recado passado, mensagem passada, né, Júlia? Mais uma vez. Vamos lá.